Saravá, um grande axé a todos, namastê, e que você possa estar sendo abençoado neste momento. Hoje eu quero começar a conversar com você sobre este tema tão polêmico e tão contagiante: a forma do mal. O que é o mal? Em primeiro lugar, vamos começar a diferenciar mal com L de mal com U. O mal com L é o oposto do bem, e o mal com U é o oposto do bom. Vamos entender por quê que a roda da vida está no equilíbrio entre essas duas forças. Se você conhece o símbolo do Yin e Yang, verificará que é exatamente a roda em que o ponto negro tem também um ponto branco e o ponto branco tem também um ponto negro, para indicar para nós esta mistura que às vezes, mesmo nós não sabendo explicar, temos que aprender a conviver. A Umbanda não é diferente das outras religiões. A Umbanda acredita que existe o mal. Contudo, nós não fazemos do mal algo muito comum na teologia, diríamos assim, cristã. A teologia que domina hoje. Em primeiro lugar, também é preciso dizer, não existe cultura judaico-cristã. O que existe é uma cultura cristã no Ocidente. Tá? Esta cultura foi permeada por filosofias gregas, pelo direito romano. Essa cultura chega até nós, a cultura latina. Então nós vamos começar este nosso estudo, e esse nosso estudo ele vai ser dividido. À medida que nós chegarmos em 10 minutos no nosso vídeo, a gente vai fazer uma parada para retomar um vídeo seguinte. Os 3 níveis de natureza que você precisa entender: o sobrenatural, o preternatural e o natural. Tá? Quem são? O que é a vida sobrenatural? É aquela que está acima da natureza. E aí nós temos a casta angélica. A preternatural é aquela que está entre o sobrenatural e o natural. E nela estão presentes os jins, ou djins, ou gênios, como alguns costumam chamar nas diversas culturas. Os gregos chamavam de daimons. E lá também os judeus tinham uma linguagem específica para estes seres. A ordem natural é aquela ordem dos humanos, mas nós vamos entender isso um pouquinho mais à frente. Quando Deus, após todo o seu amor, e quando falamos de Deus, falamos da divina consciência universal, nós falamos da matriz divina, do campo quântico, nós chamamos este Deus de Pai universal. E aí você vai entender que quando ali o Pai, o Filho e o Espírito, que são simbologias do som, da luz e do movimento, ou da luz, do som e do movimento, o som que é o Pai, a luz que é o Filho e o movimento que é o Espírito. Você compreende isso quando lê as primeiras partes das Escrituras Sagradas na criação do Gênesis. Lembremos-nos de que este texto bíblico de Gênesis é uma inscrição poética, não é uma inscrição científica. E vale lembrar também que esses escritos se deram, na maioria deles,
lá em Babilônia, quando o povo estava no exílio. Portanto, eles jamais são descrições de fatos acontecidos. Ou diríamos assim, ninguém estava lá fazendo uma reportagem a respeito da criação. Há muita controvérsia sobre isso, mas é importante nós frisarmos estes fatos. Deus criou os espíritos, as consciências, as primeiras consciências universais ou energias, os primeiros espíritos, e a casta angélica, que é formada pelos serafins, pelos querubins, pelas potestades, dominações, tronos, arcanjos e anjos. Quem são os serafins? Os serafins vêm de um nome hebraico, saraf, e do grego saraf, que significa abrasar, queimar, consumir. Por isso os serafins são identificados como os portadores do plasma universal. Eles manuseiam a energia. Por isso são também comparados ao fogo. Mas nós, quando falamos de fogo, não estamos falando deste fogo natural terreno, ainda que pareça. Também foram chamados de ardentes ou de serpentes de fogo. É a ordem mais elevada da esfera mais alta. São os espíritos mais próximos de Deus e emanam a essência divina no mais alto grau. Então, quando você ouvir falar de serafins, eles parecem ou são simbolizados como serpentes voadoras. Ah? Os querubins. Os querubins, do hebreu querubim. Os querubins são seres misteriosos, descritos tanto no cristianismo como nas tradições mais antigas, às vezes mostrados de formas híbridas, homem e animal. Os povos da Mesopotâmia tinham o nome de carabo, suas variantes para dominar seres fantásticos de forma de touro alado e de face humana. E a palavra significa em alguma daquelas línguas poderoso, noutras abençoado. Querubim queria indicar uma forma de touro com rosto humano e com asas. Preste atenção que os serafins são identificados como serpentes voadoras. E você vai ainda entender que lá na frente eles também são identificados como dragões, ávides. Então a gente tem que entender a linguagem bíblica para descrever. Parece que às vezes as pessoas não conseguem olhar além. Então a casta angélica são espíritos que se assemelham muitas vezes aos aspectos animais, para descrever, para simbolizar a sua força. Vejamos uma outra classe, a classe das potestades ou potências. São também chamados de condutores da ordem sagrada. Executam grandes ações que tocam no governo universal. Tá? Eles são portadores da consciência de toda a humanidade, os encarregados da sua história e de sua memória coletiva, estando relacionados com o pensamento superior, ideias, ética, religião e filosofia, além da política em seu sentido abstrato. Então você vê que as potestades, tá? As potências, as dominações, estes seres, eles estão um pouco mais ligados aos aspectos humanos. Estas são as 3 primeiras classes de seres espirituais. Nós veremos nos próximos vídeos quais são os outros e estudaremos melhor sobre a origem do mal. Não perca. Um abraço. Saravá, namastê, axé a todos.